Bom, gente, eu não gostaria de que esse canal fosse um canal específico para o assunto que eu ainda vou falar hoje, mas vamos falar já que a realidade nos convoca a não nos omitirmos diante das coisas que se nos aparecem, se nos apresentam. E estamos falando sim, tanto da questão da pandemia no Brasil, que no Brasil tem um significado específico de juízo divino sobre as coisas que as pessoas que dizem adorar a Deus estão construindo, misturado com as corrupções de outros setores. E aí, toda vez que a gente fala dessas questões, no meio de uma pandemia, de uma tragédia, de uma catástrofe, as pessoas morrem em doses volumosas por três motivos em meio às situações calamitosas. O primeiro motivo é a coincidência da coisa em si com a hora da pessoa que chegou. Se chegou a minha hora, e já que tem um vírus aí, nada mais do que um vírus para facilitar a minha partida, né? Esse é um primeiro motivo. O segundo motivo é porque a pessoa ela poderia viver mais, mas ela simplesmente se corrompe no processo e acaba atraindo para si a morte. E nesse sentido, para tentar salvar estas pessoas, Deus envia no meio das pandemias, no meio das tragédias, os seus profetas, tão resistidos pelas autoridades religiosas, inclusive nesta pandemia. O terceiro motivo é que, em meio a uma punição divina contra pecados sociais acumulados, Deus retira algumas pessoas de circulação, porque em elas continuando vivas, elas vão ser tragédia, elas vão ser catástrofe permanente na sociedade. Então, Deus sendo Deus, e Ele é Deus. Ai, Deus mata? Deus não mata. Deus tira a vida de algumas pessoas para salvar muitas outras e para salvar até a própria pessoa da sua loucura, da sua maldade cultivada. Isso sempre acontece em tempos de pandemia. De maneira que, se Jesus disse que até que ele viesse presencialmente, a terra iria acontecer de tempos em tempos guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pandemias e os poderes do céu sendo abalados, etc., ele também, no meio dessas pandemias, no meio dessas crises, dessas convulsões de caráter biológico e social, ele envia os seus profetas. E é aqui de novo que eu quero chegar, porque o Brasil não está sabendo lidar com essa situação. Nós temos confusão por parte das autoridades espirituais, particularmente das autoridades evangélicas, e nós temos confusão até mesmo por parte dos profetas que Deus está levantando, porque eles não conseguem entender a imensidão e a amplitude daquilo que Deus lhes está confiando. Porque nós temos aqui aquele questionamento, né, que o pastor Silas Malafaia fez quando ele grava um videozinho de 5 minutos para desqualificar as profecias, e para desqualificá-las ele recorre àquele argumento de que já está tudo aí e que a gente não precisa de profecia. Sem ele se perguntar então, se já está tudo feito, se já está tudo concluído, por que ele prega? Se está tudo concluído, por que ele prega? Por que ele é um pregador? Então eu quero pensar com você rapidamente algumas destas questões. Um dos objetivos da profecia, ou seja, da palavra profética de Deus para o tempo específico, por exemplo, na luta antirracista dos Estados Unidos, Deus levantou o Dr. Martin Luther King e ele deu uma roupagem toda libertacionária à sua luta. E eles faziam os cânticos, né, os negrino espiritual, que eram assim chamados, que eram cânticos assim muito parecidos à libertação de Israel no Egito, mas era o Martin Luther King convocando a negritude americana a se libertarem daquela opressão. Então ele estava ali cheio do Espírito Santo, no ápice da batalha social. Aí Deus levanta profetas para este momento. Como é que alguém pode negar isso? Como é que alguém pode anular isso? Deus levanta, igual ele fez com os próprios profetas bíblicos que a gente adora porque não estão mais vivos, mas eles se levantaram para um fim específico, temporário, mesmo que em meio a esse fim específico temporário, tinha conteúdos eternos, como vai haver em geral em todas as profecias. No caso, a profecia do pastor do dia 30, por exemplo, ele viu o anjo da morte, que é um conteúdo eterno. Quando eu falo de eternidade, não estou falando necessariamente de cronologia, eu estou falando de intensidade, de uma dimensão maior do que a profecia que ele está trazendo. De maneira que o anjo da morte, em sua
nova performance ou na sua performance atual, está aí agindo de maneira sutil, ele já está liberado. Aí hoje a gente vê uma coisa acontecendo no Brasil, a gente vai vendo, por exemplo, que os evangélicos tiveram uma vitória. Eu fiquei pensando, mas por que se gloriar dessa vitória? A vitória que os evangélicos tiveram na persona do Silas Malafaia, junto com um advogado evangélico da Advocacia Geral da União e do Cássio Conká, o ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro, a vitória significa o quê? Eles estão tentando incriminar ou criminalizar os prefeitos que estão preocupados com a vida, com controlar, dentro do que eles podem, a proliferação da pandemia. E eles até arrumam desculpas estranhas, né? Ah, porque ônibus pode andar cheio, mas a igreja não pode encher. Meu Deus, eu vou agora me associar àquilo que eu acho errado para fazer a coisa errada? Eu vou comparar culto com ônibus, ao invés de eu pensar numa luta social contra esses ônibus lotados, como o prefeito de Belo Horizonte está tentando fazer, né? Mas ele é derrubado pelo Poder Judiciário Municipal o tempo todo, pelos empresários dos ônibus. Então, eu estou vendo hoje são evangélicos tendo uma vitória contra um prefeito que está tentando agir dentro da ética, mais do que dentro da legalidade. Porque a vitória dos evangélicos hoje foi dentro da legalidade, mas totalmente antiética, anti-evangelho, porque está gerando na população um ódio. Mas que Deus é esse que compactua com esse cara, né, que de ontem para hoje, aí, o pastor Malafaia, e apareceu compartilhando um vídeo de um marginal, de um bandidão lá, o diretor do PTB, que gravou um vídeo ensinando crente a agredir guardas municipais ou alguma autoridade da segurança pública que for abordá-lo sobre as suas aglomerações. Aí ele ensina a pessoa a colocar uma capa lá, como se fosse um bandidão, oferece a pessoa um porrete, um pau, um chicote, arma, e o Malafaia compactuando com isso. E é esse cara que está com medo de Deus estar falando pelos seus milhares de pequeninos, porque Deus está falando por meio de pequeninos, conquanto estes pequeninos continuem não entendendo. Então a gente precisa compreender alguns aspectos, porque, por exemplo, o que caracterizaria uma falsa profecia? É isso que eu queria conversar com você. Mas antes eu estou me lembrando aqui, só para te exemplificar, com muitas histórias pessoais que eu poderia contar, que em meio a situações específicas Deus traz as pessoas com a sua sensibilidade profética, com a sua sensibilidade de evidência, para elas verem coisas, para elas entenderem coisas. Nem quer dizer que elas tenham de ter a interpretação daquilo. Elas entregam o que receberam de Deus e Deus dotou outras pessoas da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, dos dons de interpretar. E aí os dons não são entes isolados, eles são feitos para serem exercitados em comunhão. E eu estava te dizendo que no ano de 2008, ali pelo mês de março, abril, eu me lembro desse período porque eu tinha deixado a minha barba crescer como um propósito sutil que eu fiz diante de Deus, porque eu fiquei chateado com uma questão pessoal com a qual eu não consegui lidar. E aí eu pensei assim, eu vou deixar então a vergonha ficar na minha cara. Eu quero que as pessoas olhem para mim, me ridicularizem, zombem de mim, para eu me lembrar que eu nunca mais posso cometer esse tipo de erro. E aí, naquele período, quando foi no finalzinho, quer dizer, no meio do caminho, quando eu deixei meu cabelo e barba crescer ali entre 2007 e 2008, Deus usou alguns dos seus profetas para dizer para mim, olha, eu gostei do que você fez, pode manter o seu propósito. Então, a princípio eu fiz como um rito pessoal contra mim mesmo. E aí Deus usou pessoas que nem sabiam do que se tratavam e falaram comigo, você fez isso porque você quis, mas eu entrei nisso, eu gostei disso, pode manter isso. E aí eu fiquei um ano assim, deixando os cabelos crescerem livremente, a barba também. Quem tem minhas redes sociais vai encontrar fotos dessa época lá nas minhas redes sociais. E no último dia, o que estava acontecendo? Eu estava trabalhando numa igreja com uma juventude que Deus surpreendentemente salvou. Foi uma colheita, assim. Eu vinha trabalhando naquela igreja no ano de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. No final de 2005, o espírito de uma juventude despertou. E em meio àquela juventude, Deus começou a falar entre aqueles jovens, eu quero fazer algo aqui. E é claro, Deus fez isso no livro do oferecimento. Ele ofereceu, era uma igrejeca, tá? Ela existe até hoje. Então Deus queria nos treinar ali, num lugarzinho, num culto tempo e espaço. E é claro, muitos corações foram provados e até hoje a gente tira grandes saques daquilo que aconteceu
entre 2007 e 2010, né? Que quando foi o grande desfecho. O que aconteceu no ano de 2008? No meio dessa moçada com quem Deus falava, alguns espíritos se deixaram levar pela sedição, mas era uma sedição sutil, porque eram pessoas legais, interessantes, carismáticas, que se deixaram levar por essa coisa. Por exemplo, tinha uma figura lá que ele era um leitor assíduo do pastor Caio Fábio, e aí na hora que ele pegava a palavra, parecia que ele estava encarnado pelo pastor Caio Fábio, ele falava com jeitos, trejeitos, e ele parecia ter uma capacidade de decorar o sermão todinho que ele tinha visto à época na internet, quando o pastor Caio Fábio ainda não tinha a VMV TV. Mas era impressionante, e as pessoas ficavam maravilhadas com a sua palavra. Eu via aquilo tudo, e eu falava assim, gente, Deus não precisa de mim aqui não. Amém, se essas pessoas continuarem com essa obra. Aí Deus mandava os seus profetas falarem comigo. Eu quero que você faça a minha obra. Mas eu estava vendo que ele começou a criar um grupo, as pessoas começaram a reunir nas suas casas. Tinha aquele discurso, né? Na igreja somos nós, então onde estiver 2 ou 3 reunidos. E não tinha nada de errado nesse discurso, só tinha um problema. Aquela coisa não era para ser feita ali, entre aqueles jovens, naquela igreja, naquele período. Talvez aquele desejo deles de se reunirem em pequenos grupos aconteceria, sei lá, depois de 2010, depois de 2009, mas ali no epicentro do movimento que Deus estava promovendo naquela igreja em 2008, aquelas palavras que eram em si corretas foram virando aos olhos de Deus uma sedição. Só que eu fui vendo aquilo e falei assim, mas eu não vou mexer com isso, eu não sou Deus de ninguém aqui. Se Deus está fazendo a obra, é Ele quem vai fazer. E aí quando a gente foi vendo, o cara foi ganhando amizades, até entre as pessoas que oravam com a gente, foi ficando todo mundo seduzido, né? Porque era uma sedição, o discurso era bonito, a palavra era interessante, foi todo mundo ficando maravilhado, e aí de repente, olha só, são coisas de ordem espiritual, como que eu poderia agir se não fossem os profetas do Senhor naquele período? E aí, no meio daquela crise toda, eu estava me lembrando, né, que foi no finalzinho de abril, mais ou menos, Deus mandou 2 dessas pessoas que ele usava para falar as palavras proféticas para a gente, e falou comigo e com uma outra pessoa que estava caminhando comigo à época. Falou assim, olha, eu estou dizendo para vocês dois, que vocês vão jejuar no dia tal, a partir das 6 da manhã, e vão entregar só depois que vocês fizerem o que eu vou dizer aqui agora. Aí nós ficamos em jejum e Deus nos tinha dito o seguinte, ó, vocês vão... A reunião que está acontecendo, que estava acontecendo algumas reuniões nas casas dos jovens, feita por essa pessoa que sem ela ou perceber estava usando de sedição, de rebeldia contra Deus, não era nem contra a gente. Eu nunca cobrei nada, nunca cobrei autoridade sobre aquilo ali. E aí Deus falou assim, não, eu vou acabar com aquilo hoje. E aí eu falei, tá, vou só fazer. É o que? É pra gente jejuar? Ficamos em jejum das 6 da manhã. Aí fomos para aquele encontro em jejum. E eu já sem barba, tinha tirado a barba, que tinha acabado o meu propósito. Chegamos lá e ouvimos uma palavra maravilhosa, eu lembro dessa palavra até hoje. Era a palavra sobre o Pai Nosso, aquele Pai que nos acolhe, aquele Pai que nos ama incondicionalmente. Que palavra maravilhosa dada por esse jovem que, sem o perceber, estava sendo usada para sedição, para o contrário da educação. Educar é colocar no caminho. E fazer sedição é tirar do caminho, né? E aí, a palavra maravilhosa, eu estou assim, Senhor, não entendi nada, eu estou aqui por ordens do Senhor e estou aqui para cumprir o que o Senhor disse. Mas Ele não falou para a gente fazer nada, Ele só disse que era para a gente ir em jejum, porque Deus é tão Deus que essas coisas, quando é Deus que manda você jejuar, jejue, né? Em situações específicas, em momentos de guerra espiritual. E o que eu só sei é que na hora que a gente foi orar, para encerrar, né, eu agradeci muito a Deus e até pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, eu não estou entendendo nada aqui, eu achei essa palavra maravilhosa, não vi nada de errado aqui. E de repente Deus começa a tomar os jovens que estavam ali, que todos amaram a palavra. E aí Deus falou que ele não estava naquilo ali, que ele não era aquilo que tinha sido falado. Eu fiquei pensando, mas como que não é, né? Que uma palavra maravilhosa dessa. Aí Deus disse isso tudo. E o cara já todo ensimesmado, né, aquilo que o Paulo vai chamar de enfatuado, enquanto a pessoa estava falando, ele levantou para a pessoa, eu disse
expurgo no nome de Jesus, aquela coisa toda, e virou aquela confusão ali. E enquanto aí o profeta que profetizou aquilo, né, ficou meio chateado, saiu meio com raiva, e de repente quando ele sai do portão, viu um outro que estava em casa dormindo, e Deus falou assim, quero que você vá na casa da fulana agora. Chegou lá, voltaram os dois. Resumindo, aquele grupo acabou, a sedição acabou, e a pessoa que era uma pessoa maravilhosa, candidata a ser talvez um dos maiores oradores eloquentes, teologicamente falando, desta nação, esfarelou-se. A obra do Senhor que poderia acontecer acabou, porque uma pessoa, em meio a uma obra divina específica, se deixou levar pela sedição. E aqui não estou contando isso como vitória, estou contando isso com a alegria de saber que Deus existe tanto quanto a sua palavra profética em tempos de crise. Porque se não fossem essas palavras proféticas, a gente não tinha como ser socorrido, porque você não tinha como tirar isso da Bíblia. Na Bíblia está tudo geral, está tudo ok. Só que, e o que fazer ali naquele endereço, com aquela moçada que veio de maneira sobrenatural e estava sendo levada por alguém muito habilidoso que nem sabia a habilidade que tinha? Deus foi lá, resolveu o problema, acabou com tudo, como eu tenho muita fé e esperança que Ele vai resolver o problema da igreja brasileira, tirando certos rebeldes que nem sabem que são, porque acham que estão pregando a palavra, mas estão pregando o desevangelho. Porque quando uma igreja no Brasil, no domingo, dia 4 de abril, tem uma vitória contra um prefeito que está tentando cuidar de vidas, essa igreja é anticristo. Mas aonde que eu quero chegar com essa história e com essa questão ainda da palavra profética? Eu quero conversar com você sobre alguns elementos para a gente discernir, porque no caso do Brasil hoje, dessa vitória vergonhosa que os evangélicos tiveram, com tantas vidas morrendo, evangélicos querendo fazer culto, eu fiz o meu culto, falei com Jesus hoje, 2 vezes já hoje, né? No sentido formal, porque eu estou com Ele toda hora, Ele está em mim aqui gravando, a quem interessar possa. Eu não preciso de ir a algum lugar, é hora da prudência. E igreja nenhuma perde por ser prudente, por ser conivente com a dor humana. E aí, em casos particulares, Deus pode chegar para mim e falar assim, olha, o tempo está de pandemia, mas eu estou te mandando ir na casa fulana agora, que está cheia de vírus e de outras coisas mais, mas eu vou contigo. Aí eu vou. Agora, eu não posso fazer disso uma doutrina. Não, Deus foi comigo, então eu quero as igrejas abertas, cheias de culto, porque agora é o governo dos justos. Governo de Satanás, assentado nos tronos das igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja, que está muito na cara. E quem tem sabedoria, calcule o número destas vestículas, que continua sendo 666. Olha só. De maneira que a gente precisa ter essa ideia que é bíblica, que está em todo o Novo Testamento, que a profecia e a revelação e as intuições não estão canceladas com a conclusão das Escrituras, não, porque as Escrituras elas são abertas, elas não são fechadas. O livro selado que o João viu tem a ver com a palavra eterna de Deus, que vai sendo desvelado para os seus profetas no decorrer dos tempos, não está fechado. E aí, a gente tem que entender que a profecia, nesse sentido, ela vem para desvelar, ou seja, a gente olhava, por exemplo, igual no caso desse jovem que eu estava citando para vocês, dessa turma que andava com o jovem, olha, aos olhos humanos estava tudo normal, estava tudo muito tranquilo, as instituições estavam funcionando, a igreja estava muito bem liderada por um pastor substituto que foi colocado lá enquanto o outro assumiu seu cargo político. Isso era o que a gente via. O que os profetas viam? Outra coisa que estava por trás daquilo. Eles tinham visões, eu estou falando daquela moçada. A revelia deles tinham visões daquelas lideranças molestando a noiva. Alguns morriam até de pavor daquilo que estavam vendo. Conforme as visões de Ageu, de Zacarias, de Ezequiel, eram visões pavorosas de uma realidade que quando você vai olhar está tudo normal. É só um ministro Cássio Conká, é só um Malafaia tecnológico, é só um Calil com um jeitão doidão, e um Bolsonaro desejando que ninguém se vacine. Aí quando você vai para o que está por trás dessas pessoas, é anjo da morte, é fogo, é juízo, é isso que os profetas veem e ficam apavorados, porque a partir dessas medidas aí, ó, a visão do pastor se cumprindo. A criançada foi para o culto, aguardemos que mais mortes virão, lembrando que elas sempre virão em tempos de crise pelos 3 motivos.
Alguns a morte vai vir porque a hora deles vai coincidir com o vírus. A outros poderiam viver mais, mas ouviram Malafaia e não o Espírito Santo, vão morrer. E outros são tão perversos que, para não se associarem à perversidade mais, para não matarem mais pessoas, vão também na leva. Conquanto alguns outros espertos continuem ficando, né? Falei para você até agora sobre o que é a verdadeira profecia, que não é nada perfeito, universal. É algo para este momento, como Deus resolveu o problema daquela moçada em 2008, acerca de alguém muito amado, muito carismático, que eu espero ainda que tenha chances de arrependimento. Eu sou um ser humano igual a ele, pecador igual a ele, mas a gente não pode se entregar a essas sandices. 5 motivos que mostram que o pastor Silas Malafaia tem agido como um seditor, alguém que está aí para fazer sedição contra a obra do Espírito Santo, embora não pareça. E essa aqui é a questão do falso. Não parece, mas ele está sendo falso profeta de toda essa coisa demoníaca que está acontecendo no país, de vencer um prefeito que está lutando pelas nossas vidas. Olha só, né, gente? Porque, verdade seja dita, o prefeito Alexandre Calil em BH é tudo que o Bolsonaro poderia ser no Brasil. Que o Calil entrou no poder de maneira esculachada, igual o Bolsonaro entrou. Só que quando ele assumiu o poder, o Calil, ele se tornou um agente público, ele está agindo em nome do público. E o Bolsonaro está tendo essa chance por Deus de governar o país, mas ele quer governar só o ego dele mesmo, né? Quer desgovernar o Brasil para que a vida dele fique muito boa, e encontrou amigos inusitados, crentes perversos. Ó, vou mostrar para você por que ele é falso. Ó, primeiro, este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá aí na descrição deste vídeo, lá tem o link da mensagem completa, da reflexão completa, para você se aprofundar nesse assunto que você acabou de ver. Porque, ficou incompleto. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Porque às vezes a pessoa não tem muito tempo para ficar assistindo vídeos longos, aí eu coloco esses cortes. Mas se o corte está te fazendo querer entender mais, aprofundar mais naquilo que foi dito, que às vezes ficou incompleto, vá ao link, acesse, e eu peço a você, se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo, e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.